Desde que o ser humano passou a olhar para o céu, sabe? Uma pergunta nunca deixou de acompanhá-lo. Como tudo isso termina? Civilizações desapareceram e impérios, gente, considerados eternos, viraram ruínas. Reis que acreditavam ser deuses foram esquecidos pelo tempo. Mas uma pergunta permaneceu viva até hoje. O mundo terá um fim? Curiosamente, povos que viveram separados por oceanos, séculos e culturas completamente diferentes chegaram a uma conclusão parecida. Quase todas as grandes religiões afirmam que a humanidade passará por um período de profunda decadência antes de uma grande transformação. Mas será que todas falam a mesma coisa? Ou nós estamos aí diante de visões completamente diferentes sobre o destino da humanidade? Hoje nós vamos viajar por alguma das maiores tradições religiosas do planeta para compreender como cada uma delas imagina o fim dos tempos. Fica aqui comigo! E mais importante do que descobrir como o mundo termina, talvez seja entender como devemos viver até esse dia chegar. Faz sentido? Existe algo fascinante na natureza humana. Nós suportamos melhor uma verdade difícil do que uma incerteza permanente. Por isso, desde a antiguidade, o homem tentou compreender o futuro, não apenas por curiosidade, mas porque conhecer o amanhã parecia significar sobreviver a ele, sabe? Foi assim que surgiram profecias, tradições e textos sagrados que atravessaram milhares e milhares de anos. Embora sejam diferentes entre si, muitas dessas tradições compartilham um elemento em comum. Antes da renovação, existe uma crise. Antes da esperança, existe um período de escuridão. O zoroastrismo e a primeira grande batalha entre o bem e o mal. Muito antes do cristianismo surgir, o antigo zoroastrismo já falava sobre um conflito espiritual entre o bem e o mal. Sim, segundo essa tradição, a história caminha para um momento em que a mentira, a injustiça e a corrupção alcançarão assim o auge, sabe, seu auge, seu pico. Mas esse não será o capítulo final. Um Salvador surgiria para restaurar a ordem e conduzir a criação à purificação. É interessante perceber como essa narrativa influenciou o pensamento religioso de diferentes épocas, sim ou não? Ela apresenta uma ideia poderosa. A história não caminha para o caos definitivo, ela caminha para a restauração. O hinduísmo e a era da decadência. No hinduísmo, gente, o tempo não é uma linha, é um ciclo. Segundo essa tradição, vivemos hoje no Kali Yuga, a era da discórdia. Uma época que é marcada pelo egoísmo, pela corrupção, pela perda dos valores e pelo afastamento da espiritualidade. Será? Quando essa decadência atingir seu limite, surgirá o Kalki, o maior avatar de Vishnu, para restaurar a ordem. Independente da interpretação religiosa, a reflexão é profunda, gente. Sério. Uma sociedade não entra em colapso apenas quando sua economia quebra. Ela começa a ruir quando os seus princípios deixam de existir. O budismo e o fim da consciência. O budismo oferece uma perspectiva diferente. O verdadeiro fim não começa quando montanhas desabam. Começa quando as pessoas deixam de cultivar a compaixão. Quando o ego domina completamente o coração humano. Os textos budistas, gente, falam sobre o desaparecimento gradual dos ensinamentos do Buda. E somente quando a humanidade estiver espiritualmente perdida, surgirá o Maitreya para restaurar o caminho. Essa visão nos lembra que o maior desastre pode não ser físico, pode ser moral. O Ragnarok dos povos nórdicos. Para os antigos nórdicos, nem mesmo os deuses escapariam do destino. O Ragnarok representa uma batalha gigantesca entre ordem e caos. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Mesmo após a destruição, gente, existe um novo começo. A mensagem é clara, a morte nunca possui a última palavra. E eu tô lembrando dos filmes do Thor. Judaísmo e a esperança messiânica. Vai estar mais perto da nossa cultura, hein? Na tradição judaica, o foco não está na destruição do planeta, mas na chegada de uma era da justiça. Antes dela havia sofrimento, conflitos e desafios. Depois, o Messias restaura a paz e conduziria a humanidade para uma nova realidade. Mais do que prever a catástrofe, gente, essa esperança incentiva uma vida de fidelidade, de justiça e responsabilidade, sabe, diante de Deus. O Islã e o dia do julgamento. No Islã, o dia da ressurreição representa o momento em que cada pessoa responderá diante de Deus por suas escolhas. Antes disso, as tradições falam sobre períodos de corrupção, conflitos e o surgimento de grandes enganadores. Depois virá o julgamento. Mais uma vez, aparece um padrão aqui. As ações humanas possuem consequências. O apocalipse cristão.
Agora, gente, talvez nenhuma visão seja tão conhecida quanto a descrita no livro do Apocalipse. Selos, trombetas, catástrofes, conflitos. Mas reduzir o Apocalipse apenas ao medo é não compreender sua mensagem principal. No centro do livro não é a destruição que está, é a esperança. Para os cristãos, o fim da história culmina na vitória definitiva de Cristo e na promessa de um novo céu, de uma nova terra, uma realidade sem dor, sem morte, sem sofrimento. O que todas essas tradições têm em comum? Apesar das diferenças profundas entre elas, existe um elemento recorrente. Vocês perceberam? Quase todas afirmam que a humanidade atravessará um período ali de decadência moral antes de uma grande transformação. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Será que essas tradições tentam apenas prever o futuro? Ou procuram transformar o presente? Talvez o objetivo nunca tenha sido alimentar medo, mas despertar consciência. E a conclusão: independentemente da religião que cada pessoa professa, gente, existe uma lição impossível de ignorar. Nenhuma civilização permanece de pé quando perde completamente seus valores. O verdadeiro fim de um povo começa muito antes do colapso de suas cidades. Começa quando desaparecem a verdade, a justiça, a compaixão e a responsabilidade. Por isso, talvez a pergunta mais importante desse vídeo não seja quando o mundo vai acabar, mas sim, que tipo de pessoa eu estou me tornando enquanto esse dia não chega? Porque toda tradição religiosa aponta para uma verdade semelhante. A história pode caminhar para uma transformação, mas a transformação mais urgente continua sendo aquela que acontece dentro de cada um de nós.